Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חיינו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם נצילנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. Nós, nesta noite, vamos estudar a Parashá de número 19, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te dou graças por estarmos aqui diante da Tua presença para mais uma noite, Senhor, passarmos meditando na Tua Santa Palavra, na Sua Torá. Ó Deus e Pai, seja conosco, nos esclareça. Só Tu és poderoso para abençoar, dar graça e vitória nesta hora a cada um daqueles que estão presentes. Ó Deus, vem, Senhor, se manifestar em nosso meio. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos na Parashá 19, Terumá. Terumá ou Trumá, que é oferta, coleta, significa essa Parashá de número 19, que ela vai de Gênesis capítulo 25, no versículo 1 até Gênesis 27 e 19. E nós temos como sugestão para Haftará de Terumá, Melachim Aleph, ou 1 Reis 5, 26 até 6, 13. E também sugestão da leitura da Brit Hadashah para a Parashá de Terumá, os judeus messiânicos ou hebreus, capítulo de número 8, versículos de número 1 a 6, capítulo 9, versículos 23 e 24, e também o capítulo 10, o versículo 1. São essas as comparações que nós temos. E, muito embora se fale, o nome, ela venha como sempre o primeiro de cada Parashá, ela traz a primeira palavra do versículo que ela começa, então veio como coleta, oferta, por isso. Mas ela vai falar sobre o tabernáculo. E nós vamos ver no final, um vídeo que eu não consegui no português, porque o português eu achei que alguns componentes ali que estavam em português, no vídeo, eles não batiam muito. Então eu trouxe esse em espanhol. Mas no final a gente vai ver para ter uma noção de como era o tabernáculo. E nos diz assim, capítulo 25, versículo 1, nós vamos ler até o
versículo de número 8, 9, até o versículo 9. Vamos ficar em pé para essa leitura então. Êxodo, Shemot, Nomes, capítulo 25, Parashá, número 19, Terumá, coleta, ofertas, que nos diz assim: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel que façam uma coleta, ou uma oferta, tire uma oferta para mim. Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração. A contribuição que receberão deles consistirá em ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiros e couro fino, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras para o encaixe, para o colete ritual e o peitoral. Eles devem erigir para mim um santuário, para que eu viva entre eles. Erijam-no de acordo com tudo o que eu mostrar a você. O modelo do tabernáculo e de seus utensílios, eis como você deve erigi-lo. Amém. Até o versículo de número 9. Pode sentar. E nós, logicamente, podemos perceber diretamente que aqui é uma oferta alçada, é a chamada oferta alçada, que é aquela em que é proposto, geralmente pelo ministro, pelo sacerdote, por aquele que está na frente do trabalho, mediante uma necessidade, mediante a necessidade da congregação, daquilo que há uma necessidade. Porém, essa daqui foi especialmente pedida pelo próprio Senhor. O próprio Senhor é que faz esse pedido. Por isso, estava livre. A pessoa que quisesse contribuir, iria contribuir. Quem não quisesse, também, que não sentisse, para colaborar, não sentisse dentro do seu coração, também não era para contribuir. E foi o que depois o próprio apóstolo Paulo vem dizendo, quando ele fala sobre as ofertas. Ele diz que ali não é propriamente sobre o dízimo, porque no dízimo há um valor, mas quando ele fala sobre a oferta, ele vem falando, olha, cada um contribua aquilo que sentir no seu coração, não por força, nem por violência, em outras palavras dizendo, mas conforme vir de dentro do coração, amando, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, não por tristeza, nem por obrigação ou por aparência. Nós não devemos fazer a contribuição para a igreja. Então, quando se fala em coleta, em oferta, cada um faz como quer. Logicamente que a oferta alçada, como eu disse, ela é sempre proposta para uma finalidade. E a finalidade que o Senhor queria era justamente que eles ofertassem, porque nós vimos na Parashá passada, se eu não me engano, ou na retrasada, que o povo saiu enriquecido do Egito. A Bíblia diz claramente que o povo judeu pilhou os egípcios. Na hora de sair, principalmente as mulheres chegaram nas casas dos egípcios e pediam, me dá, e eles foram compungidos até talvez por Deus, pelo Senhor, porque o Senhor disse isso, que eles de uma certa forma sairiam indenizados por todos os anos que eles tiveram como escravos, não foi logicamente os 400 anos, há uma diferença aí, da escravidão, diretamente escravidão, e menos anos ainda da escravidão
forçada, do trabalho forçado que eles sofriam lá. Mas eles saíram indenizados por aqueles anos. Então o Senhor fez uma forma, quer dizer, eles não roubaram. Primeiro porque pediram, né? Foi pedido. Aquilo que é pedido, né? Se a pessoa dá, ela dá se quer. Então eles não roubaram os egípcios ao saírem de lá. E segundo também porque, de certa forma, eles mereciam, porque trabalharam, porque construíram cidades ali no Egito, e construindo essas cidades, né, eles somente ganhavam o pão e o teto. E por fim, eles estavam por alguns anos já bem pressionados, né, fazendo o serviço mesmo forçado, não viviam acorrentados, mas eles sofriam muito para a construção. Cada vez foi apertando mais até a hora da saída. Então eles saíram indenizados. O povo saiu indenizado. O povo de Deus saiu indenizado no Egito. E esse dinheiro, então, que eles, ou melhor, não se fala em dinheiro, né? Na época não tinha, mas o ouro, prata, bronze que eles ganharam, o Senhor então começa a pedir a primeira oferta para a construção do tabernáculo. E nós sabemos que toda a obra do Senhor, né, ela deve ser feita por toda a congregação. Todos que congregam, né, devem se esforçar para fazer, para ajudar, para contribuir na obra do Senhor. Seja a oferta normal, né, ou seja a oferta voluntária, quando as pessoas sentem, elas próprias sentem, né? Então é chamada oferta voluntária porque ninguém pediu e ela sentiu de fazer algo melhor para o Senhor. Então ela também tem a oferta voluntária. Essa, como eu disse, é a oferta alçada, quer dizer, aquilo que foi provocado, né, aqui nesse caso pelo Senhor, para que eles viessem a trazer a contribuição, para que eles pudessem contribuir. E tem a oferta normal, né, que se faz naturalmente em todos os cultos, se há a oferta para as pessoas poderem estar contribuindo. Então ele diz aqui, olha, que a coleta, embora fosse feita por Moisés, ela seria para o Senhor. Ele diz, olha, faça uma coleta para mim. O Senhor falou, coleta para mim. E o Senhor, logicamente, não iria utilizar, né, de dinheiro, tudo é dele, o ouro, a prata, todas as coisas pertencem ao Senhor, mas para a sua obra. E a questão da oferta, o Senhor poderia, de qualquer forma, fazer com que eles achassem ali uma mina de ouro. O Senhor poderia transformar as pedras, né, o próprio Satã, quando encontra com Jesus, ele disse, olha, dessas pedras pode transformar em pão, né? Então, das pedras que já é um mineral, ele vai se transformar, né, no vegetal. Agora, então, se transformasse em outro mineral, era fácil. Então, o Senhor poderia simplesmente de uma rocha lá, de um pedaço de rocha, fazer com que ela se transformasse em ouro. A questão não é essa, a questão é que o Senhor sempre quer a nossa participação. Ele espera a nossa participação. E muito especialmente quando se fala em dinheiro, quando se fala em bens, em posses que nós podemos ter e dispomos, porque nós temos que saber que tudo que nós temos, nós não somos dono, né? Nós somos aqui mordomos, nós passamos um tempo aqui, não levamos nada, né? Tudo que nós possuímos, ganhamos, seja pouco, seja muito, vai fica, né? Não se leva, se não colocarem uma roupa em nós quando for o sepultamento, né? Vamos não tem mais o que fazer, né? Então, aquilo que nós ganhamos aqui nesse mundo, nós sabemos que é passageiro para nós. Podemos, enquanto vivemos, desfrutarmos das nossas posses, porém temos que lembrar que somos de Deus, e se somos de Deus,
e não somos aqui permanentes nesse mundo, né? Então nós aqui somente passamos um tempo como mordomo. Foi nos dado pelo Senhor para nós utilizarmos da melhor forma, porque um dia Ele vai fazer com que nós prestemos conta de tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Assim como Jesus contou, né, as parábolas daquela pessoa rica, daquele senhor rico, que deixou os seus servos para que eles pudessem ali trabalhar e ganhar, e não era deles, eles tiveram a posse por um tempo, e só que depois ele mandou alguém para acertar contas, mataram, né? Mandou seu filho também, mataram. Jesus fazia alusão dele, do Senhor, com o próprio povo judeu, que o Senhor enviava os profetas e eles acabavam matando, e por fim iria enviar o filho e eles iam matar também. Até que ele fez o quê? Ele mesmo foi para dar cabo daqueles homens maus, porque eles acharam que era o dono, e não era. Eles estavam somente com a posse por um período, até que o Senhor, Ele não deu tempo, Ele não deu prazo. Foi algo que não é determinado. Então, a pessoa ali, ela fica até o tempo que o Senhor aparecer para prestar contas. E aí, como não é nosso, nós precisamos prestar a conta, né? Então, existe aí, né, na lei brasileira, inclusive, o comodato, que é o empréstimo, né, sem custo por tempo indeterminado. Existe por tempo determinado, existe por tempo indeterminado. Então, no tempo indeterminado, a pessoa vai lá e empresta um veículo, ou uma máquina, ou algo, empresta até a casa para alguém morar, e o dia que ele quiser retomar, ele vai lá e fala: ó, eu preciso disso em 30 dias, né? Você tem que devolver, porque é meu, não é seu. E mesmo que pague sendo aluguel, nós sabemos que não é nosso, né? As pessoas às vezes confundem. Tem pessoas que a gente conversa com ela, fala: faz 30 anos que eu moro nessa casa, eu pago o aluguel, eu pago o imposto, e eles dizem: essa casa é mais minha do que do próprio dono, né? Mas diante da lei, quando o dono pede a casa, ele vai ter que sair, né? Ele vai ter que dar os seus pulos, porque a justiça vai dentro da lei, e ele tem posse, né, precária, porque não é posse permanente, ele não é proprietário, e embora ele pague aluguel, ele pague o imposto, que é obrigação dele, pague água, pague luz, que ele está usando, logicamente, né? Ele nunca será dono, nunca será dono, né? Não vai haver, enquanto houver um dono, a não ser que ele pague e o dono não apareça, então ele entra com o pedido de uso capião, mas o dono não pode estar ali recebendo aluguel, ou mesmo incomodado, sabendo que é o dono, né? Mas às vezes as pessoas confundem achando que é, e é o que acontece, as pessoas confundem achando que é: não, fui eu que trabalhei, se eu não tivesse trabalhado eu não tinha adquirido, então é meu, eu faço o que eu quero. E não é assim. O povo de Deus tem que saber que as coisas que o Senhor nos dá, Ele pode tirar, Ele pode requerer, né, a qualquer momento. E se nós somos gratos, né, nós às vezes nem esperamos que se peça, nós mesmos vendo a necessidade, né, voltando o nosso coração, a nossa oração para o Senhor, muitas vezes Ele fala conosco para que nós mesmos venhamos ter uma oferta voluntária. Surge um sentido, surge, né, algo, o Senhor fala: olha, eu vou dar uma oferta, e existe aquela oferta também, entre outras, a oferta do voto. Quer dizer, a pessoa vota: olha, se eu conseguir, né, tal coisa, além do meu dízimo, eu vou dar uma oferta assim, assim, assim. Então é um voto. Quer dizer, ele desobriga-se do seu voto quando ele não consegue aquilo que ele tinha votado. Então, olha, se der certo, eu faço isso. O que muitas vezes as pessoas fazem, né? Nós estamos até fora, porque vamos ainda estudar sobre dízimo e oferta, mas como se fala de oferta, o que muitas vezes as pessoas fazem, às vezes, é fazer a confusão, né?
eles às vezes confundem, porque como eu disse, você vota e fazendo algo especial. E alguém diz assim, não, se eu ganhar, né, se eu entrar naquele serviço, eu posso dar meu dízimo. Isso não é voto. Isso não é voto. Né? Porque o dízimo é uma obrigação. Você ganhando, você tem que dar, já é como obrigação. Então, não se faz voto de dízimo. Olha, se agora eu passar daquele serviço, se eu conseguir aquele emprego, né, então eu vou passar a dar o meu dízimo. Não, isso daí não pode ser incluído. Além do dízimo, ele vai ter que voltar a algo superior, algo fora do normal. Então ele diz, olha, eu darei tanto, né, além do dízimo eu vou dar tanto, se eu conseguir aquilo, se eu vender, né, alguma coisa, aí sim é um voto. Ah, se eu vender a minha propriedade, eu darei o dízimo. Né? Então, isso daí não é voto, se ele, quando comprou, não tinha dado dízimo. Né? Então, isso não é voto. Agora, se ele sempre foi dizimista, até pode ser um voto dessa forma. Mas quanto a salário, não. Salário, eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Ah, eu votei, né? Eu votei, se o Senhor me deu esse emprego, né, que eu tanto quero, que eu tanto almejo, eu vou ser dizimista. Né? Eu vou passar a dar o meu dízimo. Não vou mais falhar com o dízimo. Isso não é voto. Né? Isso é obrigação. Então aqui houve então a coleta. E a coleta para toda necessidade. Nos diz aqui, a contribuição que receberão deles consistirá ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles cingidas de carneiros, ouro fino, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras para o encaixe e para o colete ritual e o peitoral, ali falando logicamente dos sacerdotes, né? que teria, né, o peitoral feito com algumas pedras, né, com 12 pedras ali, que ele levava no seu peito. Então, essa paraxá, essa porção, né, ela começa então falando sobre a oferta, sobre a primeira necessidade, e como eu disse, envolvendo todos. Eu disse, e sei que o Senhor poderia fazer ouro, né? Poderia ali fazer uma mina de prata, que as pedras se transformassem em prata, em ouro, em bronze, né? Eles somente colheriam ali, mas não, ele quis aonde? Ele quis da onde estava com cada família, onde estava no bolso, né? Melhor dizendo, não tinha um bolso talvez, mas ele estava lá com eles, aquilo que eles ganharam, e aí falou, olha, vocês têm que trazer, se vocês sentirem, não é obrigado, não vai ser, essa não foi obrigada, como toda oferta alçada, ela não é obrigada, ninguém é obrigado, né, a atender o pedido. Toda oferta que se faz alçada, ele não tem obrigação, mas se ele deixar, né, o coração para que o Senhor trabalhe em sua vida, então as coisas poderão acontecer e a pessoa poderá logicamente estar contribuindo. E aí o Senhor então diz, olha, façam para mim um santuário. Façam um santuário. E ele diz qual a finalidade. Façam para mim um santuário para que eu viva entre eles. Então, para o povo judeu, para a época, né, que ainda não era a nossa era, que o Espírito Santo trabalha, e hoje nós somos santuário, né? Nós somos santuário, então o Senhor habita em nós através do Espírito Santo. Naquela época não era assim. Esporadicamente, o Espírito do Senhor visitava alguém, como foi no caso de Sansão e de outras pessoas que foram tomadas pelo Espírito do Senhor, Davi, né, e muitos outros que eram tomados pelo Espírito do Senhor, os profetas que falavam pelo Senhor, mas era momentâneo, vinha e saía, né, não era algo permanente. Então, o tabernáculo era uma peça fundamental. Era uma peça fundamental que levou um erro entre as pessoas, né? Ele levou um erro, que eu digo, por quê? Porque como o Senhor habitava lá, né,
habitava no Santo dos Santos. Então os judeus tinham o tabernáculo e depois futuramente, né, o templo que foi erigido por Salomão. Eles tinham o tabernáculo e ali, bom, lá é santo. Então lá é preciso estar consagrado. Toda a santidade naquele local, no local do templo. Então o que eles achavam? Quanto mais perto do templo, mais santo eu preciso ser. Quanto mais longe, não precisa, por quê? O Senhor está lá no templo, que está longe, né? Então eu posso viver uma vida mais amena, distanciado, diferenciado. E é isso que eles passaram a fazer, né? Quando chegavam as festas, eles participavam, né, das festas e iam, faziam todo o ritual, mas quando saíam, quando deixavam, esqueciam. Somente no outro ano, talvez, quando a maioria deles voltava, né, pelo menos para a Páscoa, uma vez por ano eles tinham que ir, né, e principalmente no dia de Páscoa eles tinham que ir a Jerusalém, onde estava o templo, né, e depois ficava o resto do ano, muitas vezes sem pensar, voltado para outras coisas que muitas vezes não agradavam a Deus. Por quê? Porque o Senhor está lá em Jerusalém, né? Eu estou aqui tão longe, então eu não preciso ter uma reverência tão grande no local. E muitas vezes acontece, muitas vezes acontece isso em nossos dias, em que as pessoas, né, para a casa de Deus, ele tem um comportamento dentro da casa de Deus, e deve. Aqui é lugar de respeito. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, né? Não vai, é um metafórico ali, então é uma figura de linguagem. Ninguém vai guardar o pé, né? Não vai ter um espaço, uma gaveta para você guardar o pé e entrar. Quer dizer, tem um respeito, tem um grande respeito quando entrar na casa do Senhor. Mas quando sair, então aqui é um lugar de respeito, aqui é um lugar de adoração, é um lugar que nós precisamos respeitar. Mas quando nós saímos lá fora, nós temos que saber que nós buscamos a santidade e o Espírito Santo está conosco. Então nós temos que continuar nossa vida aonde quer que nós estejamos, próximo do templo, longe do templo, próximos dos nossos líderes, longe dos nossos líderes, próximos de nossos irmãos, longe de nossos irmãos. Nós temos que ser a mesma pessoa. Não podemos confundir. E aí então, aqui eu sou uma coisa, e lá fora aí, né, quem olha para mim não consegue identificar por causa das palavras, por causa do meu comportamento, e muitas vezes por causa do modo em que eu me visto, né? Como hoje nós vemos né, infelizmente nós presenciamos pessoas, né, que vêm para o meio cristão dizendo que tem Jesus no coração, mas que fazem algumas coisas que a Bíblia condena, né, mas dizem: não, mas isso daí é profissional, então faz parte da minha profissão, não há problema nenhum, né, eu ter contato sexual, mesmo que a Bíblia condene, não sendo com a esposa ou o marido, né? Mas aí eu tenho contato sexual com a pessoa, mas isso daí é porque eu sou profissional do sexo, né? Então eu ganho dinheiro, eu vivo daquilo, então aquilo não é um pecado, aquilo é um trabalho. E isso estou dizendo o extremo, né? O extremo da coisa, mas nem pelo extremo, muitas vezes pelo nosso comportamento, né? Pelo nosso palavreado, pelo aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos, né, fora do templo. E nós não podemos confundir com eles. Não, lá é santidade e fora de qualquer jeito. Não, nós somos um. O Espírito Santo habita em nós, né? Habita em nós. Naquele tempo, como eu disse, não habitava. Então eles achavam: não, é o templo, é o lugar sagrado, né? Tinha-se, logicamente, até um receio, porque quando o Senhor passa, né, a falar o modo que era o templo, havia um lugar que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e tinha que entrar sem pecado. Ele tinha que pedir perdão antes de entrar, porque se ele entrasse sem pecado, ele morria lá. Tanto é que se
laçava, né, uma corda nele, e a sua roupa era cheia de campainhas, né, que foi instituída da roupa sacerdotal, né? Então, ao fazer os trabalhos, ao salpicar o sangue, né, as campainhas que estavam na sua vestimenta iriam tocando, cada ato que ele fazia lá dentro, né, então se tocava campainha. Se parasse, né, morreu, pode puxar pela perna, porque quem entrasse lá morria também. Se o sumo sacerdote morreu, imagine os outros, né? Então todos já amarravam ali uma corda e ficavam esperando. Ó, parou, puxa. Não parou, beleza, ele vai sair, está numa boa. Então, era um lugar o quê? Super sagrado. E era um lugar intransponível. Parte também do tabernáculo que foi pedido pelo Senhor. O lugar santo e o santo dos santos. O pátio, né? Depois nós vamos ver para entender como ela era constituída, desde a cortina ali de fora, todos os aspectos do tabernáculo, né? Para falarmos aqui, até mesmo das medidas que o Senhor deu, parece um absurdo, né? Parece até, por que essas medidas? Porque o Senhor fez algo, então, faça lá uma caixa de madeira, né? Veja lá mais ou menos, você vê o tamanho. Não, Ele deu as medidas, tudo isso tem um significado, um simbolismo na vida cristã, ou naquilo que Deus quer de nós. Tudo. E tudo aponta para Cristo, desde a primeira cortina, em que as pessoas chegavam, ao chegar, né, no tabernáculo, ele encontrava, ele deparava com a porta. Jesus veio dizendo que ele era a porta. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastar. Então até ali, desde ali, melhor dizendo, nós já vemos a presença de Jesus em todos os aspectos, né? O sacrifício, o sangue derramado, né? Então tudo aponta para Cristo, tudo. O pão da vida, né, que estava lá dentro também, como os pães da preposição, né, que eram feitos ali, ficavam ali e depois eram trocados. Então tudo aponta para Jesus Cristo. É interessante. E para a obra que Ele tem também. Então as medidas todas, elas têm um simbolismo, um significado. Como eu disse, se fosse pegar cada aspecto que o Senhor pediu aqui, né, precisaria, acho que para cada uma, talvez mais do que um dia, para se falar cada aspecto, né, do tabernáculo. E era muito bom se um dia nós pudéssemos, né, trazer aqui alguém que fizesse como o pastor Jarbas fez quando veio, por várias vezes, toda semana, trazer para nós aqui um estudo do tabernáculo mesmo, bem detalhado, para que a gente pudesse se inteirar, né, da simbologia, que ali nada do que o Senhor pede não tem uma função, tudo tem a sua função, tudo havia necessidade. Então, como eu disse, o santuário era para que o Senhor habitasse, e Ele mesmo disse, olha, para que eu viva entre eles. Por isso a disposição, né, do tabernáculo, ele estava disposto no meio da congregação, e as tribos, as 12 tribos, né, 4 tribos, 4 ao norte, 4 ao sul, 4 ao leste, 4 ao oeste, elas eram dispostas dessa maneira, aonde o tabernáculo era erigido, eles formavam as tribos ali em volta. Então o Senhor habitava mesmo no meio, né? Estava ali no meio, e nenhuma tribo estava tão distante quanto outras, né? Então todas elas estavam próximas do tabernáculo aonde o Senhor habitava. E aí ele disse para Moisés, olha, você vai fazer, mas olha, você vai ter que seguir o modelo que eu te mostrei. O Senhor deu toda a capacidade para Moisés, explicou para ele, logicamente não foi ele que fez, né? Mas o Senhor então prometeu que levantaria pessoas capacitadas, e daquilo que o Senhor deu para Moisés passaria para essas pessoas. A capacidade que estava toda em Moisés, quando ele subiu lá, o Senhor coloca
tudo, né? Dá a sua visão, dá a visão para ele, né? Somente as tábuas da lei vieram escritas, não veio mais nenhum croquis de nada, né? Tudo foi colocado na sua mente, né? E com a capacidade, aí ele passaria para as pessoas, e o Senhor capacitaria as pessoas para para trabalhar em madeira, em pedra, né? Para trabalhar com forja, para trabalhar com costura, né? Para fazer tudo aquilo que foi necessário ser feito. O Senhor capacitou as pessoas, tirando de Moisés, né? E passando para eles a capacidade que o Senhor tinha dado para Moisés. E aí começa no versículo 10, o Senhor começa falando da arca, né? Eles devem fazer uma arca de madeira de acácia, e aí dá a metragem, 1,14 metros de comprimento, 68 centímetros e meio de largura, 68 centímetros e meio de altura. Deverão revestir de ouro puro, revista pelo lado, de dentro e de fora. Coloque uma moldura de ouro em torno de sua parte mais alta, né? Molde 4 argolas de ouro para ela e prendas nos 4 pés, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro, todo de madeira revestido. As varas devem permanecer nas argolas da arca, não devem ser removidas dela. Devem colocar no interior da arca o testemunho que eu darei a vocês. Veja que o Senhor começa falando: olha, me faça o tabernáculo. Mas antes de fazer o tabernáculo, ele começa a falar dos componentes do tabernáculo. E o primeiro, o mais sagrado, né? Que era a arca ali onde, né, iriam os testemunhos, onde estariam sendo colocados dentro ali as tábuas da lei, o maná, né? E posteriormente também a vara de Arão. Porque até aquele momento as pessoas sacrificavam ao Senhor, e logicamente cada pai de família ele era responsável pelo sacrifício. Não havia sacerdote. O Senhor não havia levantado nenhum sacerdote no meio do povo. Mas a partir daquele momento que eles saíram do Egito, já saíram com um povo grande, já uma grande nação saiu do Egito. Quando entraram, 70 e poucas pessoas entraram ali, e depois por vários anos, não foi 400, mas eles viveram lá, e agora eles eram mais de 1 milhão, né? Eram mais de 1 milhão. Então saiu uma nação que deu um grande prejuízo para o Egito, porque todos eles eram trabalhadores, escravos ali de Faraó, fazendo, né, e por fim trabalhando sob pressão para construir cidades, talvez pirâmides, né, que foram construídas ali pelos faraós, que utilizavam aquela força, aquela mão de obra gratuita, trocando ela pela comida. O Egito sempre foi fértil, né, na área da produção, somente aquela época de José, para que José pudesse ascender ali, né, a galgar aquela posição de destaque no governo do Egito. Então aconteceu aquilo que foi, né, o volume grande daquilo que era necessário para o Egito. Houve uma grande multiplicação, só que depois dos 7 anos, também 7 anos de nada, né? As águas, não sei se subiram, como sempre subiram, né? Como todo ano dava enchente e fertilizava as terras do Egito para a plantação, né? Para a colheita. E é interessante, quando nós fomos lá, a gente perceber a diferença do vale, assim, passou o vale tão verde, né? Uma baixada tão verde, talvez ali nessas épocas cobriam sempre de água, né? Depois construíram a represa lá, acabou essa invasão de água, e a represa segura bem, né? Mas ali a gente vê, passando assim, é impressionante, né? Como se fosse aqui a escada,
daqui para lá deserto, e daqui para cá verde, né? Verde com as tamareiras, muitas tamareiras, né? Que se perde de vista assim olhar, e um verde pelo chão, né? E passando aquela posição da estrada ali, do outro lado deserto, deserto mesmo, areia, pedra, é impressionante, impressionante. Talvez aquilo ali fosse um dos campos férteis do Egito, né? Que na época cobria-se de água, fertilizava, e depois, quando a água baixava, era só plantar, né? Era plantar e colher. Então eles sempre tiveram comida para dar, à vontade para os judeus, né? Mas a mão de obra acabou-se. Por isso o faraó nunca queria perder essa mão de obra gratuita, né? É igual aquele empregado, aquele funcionário que ganha pouco e trabalha muito, né? Nenhum patrão quer que ele saia. Ele nunca reclama, trabalha, né? Muito e ganha pouco. O patrão não quer, nunca perdeu um empregado assim, né? Então veja que há uma determinação, e o Senhor começa não falando de como seria a obra, né? Olha, a obra vai ser assim, vocês vão fazer assim. Não, ele começa falando do lugar mais sagrado, da arca do testemunho, que era aquela em que não se tocava, não se olhava para ela, né? Não se olhava para dentro dela, não se tocava. Os curiosos sofreram, né? O Senhor deixou por muitas vezes que as pessoas levassem, mas para falar para Israel: olha, não estou com vocês, não estou. Mas depois ele agia, Ele agia porque ele só demonstrava: não estou com vocês, se vão perder a arca. Mas ele começava a agir no povo que estava ali, e o povo falava: vamos tirar, que isso daí veio como maldição para nós, né? Aquilo que era sagrado para o Senhor, mais sagrado, né? Que eles ali faziam, e estava no ponto que ela seria colocada. Então ele começa falando da arca, da sua presença ali, que simbolizava a presença do Senhor. A arca do testemunho simbolizava a presença do Senhor, e é por ali que o Senhor começa falando. Depois, no versículo 17, ele manda fazer a cobertura da arca. Continua ainda falando sobre a arca, né? A cobertura da arca, que era chamado propiciatório, a tampa, vamos dizer assim. Primeiro faz a arca, reveste ela, e agora ela teria uma tampa. E nessa tampa, então, chamada propiciatório, faça uma cobertura de ouro puro para a arca. Ela deve ter 1,14 m, 68,5, que era o mesmo tamanho ali, né, do quadro. Mandou ele fazer 2 querubins, né, querubins. Mandou fazer os 2 querubins de ouro. Faça-os de obra de força para as 2 extremidades da cobertura da arca. Faça um querubim para uma extremidade e um querubim para a outra. Faça os querubins de uma única peça, com a cobertura da arca nas suas extremidades. Então, eles formaram uma só peça, tanto eles ali, como a tampa, o propiciatório, né? E eles ficaram voltados, né, com a asa para cima, olhando para baixo, um encostando a asa, a ponta da asa no outro, um virado de frente para o outro, né? E olhando para a arca. Eles ali olhavam para a arca, para a tampa do propiciatório, não para a arca, né? E a ponta da asa, então, encostando no outro querubim, né? Que na realidade o aí é duplo, né? É plural, então seria um querubim, um olhando para o outro. E ainda diz: olha, coloque no interior da arca o testemunho que darei a você. Eu me encontrarei ali com você, falarei com você de cima da cobertura da arca, entre os 2 querubins que se encontram sobre a arca do testemunho, a respeito de todas as ordens que eu der a você
para transmitir ao povo de Israel. Então, o Senhor, então, como era a presença, como ele estaria ali no Santo dos Santos, era a presença, toda a ordem sairia daquele lugar para Moisés. Então, era um objeto sagradíssimo. E eles confundiram com o amuleto. Como alguém que, no meu começo de fé, as pessoas costumavam muito, colocar, escreviam, deixavam a Bíblia aberta. Quantas casas eu entrei, e no Salmo 91 estava aquela folha amarelada, suja, envelhecida pelo tempo, que às vezes não é por sujeira, mas o papel, papel branco, o tempo faz com que ele se torne amarelo. Ele perde a cor branca e se torna amarelo. Então você entrava na casa das pessoas, estava lá, eles nem liam a Bíblia, mas o Salmo 91 estava lá, porque eles criam que o Salmo 91 espantava os demônios. Assim como alguém põe o Buda virado de costa para a porta, para espantar as pessoas com o mal. Outros põem uma ferradura com 7 furos, onde os cravos iriam ali, põem uma ferradura, voltaram ali. Também muitas casas eu vi de pessoas cristãs ou não cristãs, crentes ou não crentes, que colocavam o salmo atrás da porta para que nenhum mal entrasse, fazendo do salmo um amuleto. E não conhecendo a palavra de Deus, quando eu conheci, eu falei, peraí, não, o Salmo 91 foi orientado, olha, quando estiver por problema, e Satanás estiver, leia o Salmo 91, que é o Salmo que espanta. Aí eu estou lendo lá, conhecendo a palavra de Deus, mas peraí, eu vou ler em Mateus capítulo 4, vou ler em Lucas capítulo 4, eu vejo Satanás citando o Salmo para Jesus. Se para Jesus ele citou o Salmo, acho que ele tem medo do Salmo 91, não tem medo do Salmo 91. Nem a Bíblia é um amuleto para que espante, não, eu vou andar com a Bíblia na mão, com a Bíblia no bolso, porque só se for igual o dólar furado lá, tomar um tiro e bater bem na Bíblia, como bateu no dólar lá e não furou, como temos testemunhos que pessoas que tomaram tiro, e bateu, a Bíblia salvou, a bala não entrou, por causa da grossura do papel, ele acabou não entrando. Mas, para que se espante, para que eu esteja protegido como alguém que põe amuleto, põe o saquinho no bolso, põe não sei o que, pendura o pé de coelho, como diz, se o pé de coelho desse sorte, o coelho morria. Estava vivo até agora, Se desse sorte, dava sorte para o coelho, principalmente, que é dele o pé. Agora eu vou usar o pé de coelho para uma sorte. Então, mas tem gente que usa a Bíblia como um amuleto. E Israel não fez diferente. Israel não procedeu diferente. Eles pegaram e quando estavam lá perdendo a guerra, no tempo de Eli, o Senhor já nem falava mais com Eli, já estava mudo, calado, já não adiantava mais, porque ele era sacerdote e profeta, mas o Senhor não falava mais com ele, devido aos erros dele, devido a ele deixar que os seus próprios filhos transgredissem o altar, burlasse ali as carnes, que eram carnes para o sacrifício. Eles pegavam as melhores partes para ele, quando via lá a picanha e tal, essa é minha, não deixava queimar, a gordura, e colhiam, e roubavam, e prostituíam dentro do templo. E ele não falava nada, ele se calava, então o Senhor não falou mais com ele. E aí eles estão perdendo a guerra, o amuleto, a presença do Senhor. Se nós trouxermos a presença do Senhor aqui, pode ter certeza que nós vamos ganhar. Foram lá no tabernáculo, pegaram, não colocaram a mão sobre ela, não podia ser carregada por animais, e aí pegaram certinho, levaram lá. E a Bíblia diz que quando eles levaram aquele amuleto, que o povo viu que eles estavam perdendo, e viu aquele amuleto chegando, houve um grande brado, de modo que os filisteus, quando ouviram, falaram assim, olha, o Deus deles está visitando eles, e era nada, o Senhor não estava com eles. Por isso que às vezes a gente tem que ter cuidado com os grandes brados, e às vezes não é nem Deus que está falando. Não precisamos ter cuidado com isso. Às vezes a pessoa está bradando muito, e é só para fora, é daqui para fora, da boca para fora.
nada de lá de dentro do coração. E aí eles bradaram: ganhamos a guerra agora, porque o Senhor está na nossa frente. Quem vai combater? O Senhor Todo-Poderoso, né, que nos tirou do Egito, abriu, né, o mar, nos deu essa terra poderosa aqui. Quem vai combater? Nós já ganhamos a guerra. E vai lá. Talvez os primeiros andaram, porque a arca sempre caminhava na frente. Quando os sacerdotes com a arca chegaram, né, no Rio Jordão, que puseram o pé no rio, a água estancou e eles atravessaram a seco. E os sacerdotes ficaram lá esperando, todo mundo foi atravessando. Depois eles por último saíram, né? Quando foram derrubar Jericó, a arca caminhava primeiro na frente dos sacerdotes. Quando tocaram a trombeta, os muros caíram. Então já está ganhando a guerra. O Senhor está conosco, já ganhamos. O Senhor está comigo, né? O Senhor está comigo no ar. Não, vai precisar ver se o Senhor está com a mão, né, estendida para você. Nós falarmos é uma coisa. E aí acabou-se que eles perderam e a arca foi levada. E os filhos dele morreu. Quando ele soube da notícia, morreu também, caiu de costas na cadeira, né? Caiu de costas, bateu a cabeça, morreu. A nora dele teve um filho e deu o nome do filho e acabou. Foi-se a glória, né? Foi-se a glória de Israel, porque a arca foi levada. Perderam a guerra, perderam a batalha e ainda perderam a arca, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Foi um desastre. Porque confiavam no amuleto, confiam na Bíblia, né? E não no Deus da Bíblia. E não estavam com ele, mas acharam que, porque eu agora estou lendo, estou orando, o Senhor é obrigado, né, a me ajudar, a me auxiliar. De forma nenhuma. Nós não podemos tomar como um amuleto, né? E era somente uma arca de madeira, coberta de ouro, com a tampa de ouro, maciço, com os querubins ali, os querubins, né, de ouro, com alguns testemunhos dentro dele, mas era a presença do Senhor. Era a presença do Senhor, né? E nós não podemos brincar com isso. E depois foi um bom tempo para ela voltar para Israel novamente, né? Por um bom tempo. Então nós vemos que há simbolismo, né, em tudo aquilo que o Senhor acabou fazendo. Depois ele manda, né, para nós corrermos um pouco aqui, olha, ele manda fazer pratos, panelas, tigelas, versículo 29. Pratos, talheres, panelas, tigelas, jarros de ouro puro, né, e coloque sobre a mesa, na minha presença, sempre o pão da presença, né? Então seria o pão que seria colocado ali também como símbolo de Cristo, como eu disse, o pão, né? O pão da vida. Nós vamos parar por aqui porque é uma lição muito, muito grande e nós temos que dividir. Então, essa paraxá, nós vamos fazer uma divisão. Semana que vem eu continuo para que nós possamos estudá-la, né, um pouco mais afinco. Paramos aqui na Menorá, né, quando manda fazer aquele castiçal muito grande, né? Não era pequeno, mais ou menos 1,60 m por aí, e ele vai ser feito também, e nós depois então estaremos, por causa do horário, né, nós estaremos revendo aí, ou melhor, atualizando, até porque tem um vídeo para ser passado, né? Nós vamos estar vendo esse vídeo para mim, né? E nós veremos esse vídeo só para os irmãos terem uma ideia de como era o tabernáculo, né? Só para os irmãos terem, mas a semana que vem a gente continua aqui